As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, 17,3 milhões de pessoas morreram em 2012 vítimas dessas doenças. A estimativa é que em 2030 esse número seja de 23,6 milhões. Suponha que a estimativa para 2030 seja atingida e considere a N, com N pertencente ao conjunto dos números reais, a sequência que representa o número de mortes em milhões de pessoas por doenças cardiovasculares no mundo, com N igual a 1 correspondendo a 2012, com N igual a 2 correspondendo a 2013 e assim por diante. Se a N é uma progressão aritmética, então o oitavo termo dessa sequência em milhões de pessoas é igual a... Bom, vamos tentar aí traduzir essa situação para aí o nosso procedimento resolutivo. Bom, então as doenças cardiovasculares, né, é uma forte causa aí das mortes em todo o mundo, ok? E aí diz que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 17,3 milhões de pessoas morreram em 2012. E a estimativa é que em 2030 esse número seja de 23,6 milhões. Eu vou já anotar isso. Ó. Em 2012 foram contabilizadas 17,3 milhões de mortes. E aí a estimativa, né, para 2030 é de 23,6 milhões de mortes causadas aí por doenças cardiovasculares. Ok. Suponha que a estimativa, então, para 2030 esteja correta, ou seja, atingida, e o AN se trata da progressão aritmética desses valores. Então ele está me dizendo o seguinte, que N é igual a 1 correspondendo a 2012, N igual a 2 correspondendo a 2013 e assim por diante. Então cada ano, ó, é um dos termos, ou se refere a um dos termos dessa progressão aritmética. E ele pergunta o valor, então, em milhões de mortes para o oitavo termo. Ou seria aí o oitavo ano, né, a partir de 2012. Bom, então vamos pensar assim. Ó. Eu tenho aí que o A1, que é dado pelo ano de 2012, nesse A1 foram 17,3 milhões de mortes. Aí aqui eu tenho alguns elementos, por exemplo, eu posso colocar aqui até o A2, e aí o A2 seria relativo ao ano de 2013. Vou colocar mais um aqui, ó. O A3, o terceiro termo, seria correspondente ao ano de 2014. E aí isso ocorre sucessivamente até que eu tenha um AN correspondendo ao ano de 2030 com 23,6 milhões. E este AN aqui, inclusive, ó, eu posso determinar qual é a posição dele. Eu sei que aqui é o A1, o primeiro termo, segundo, o terceiro, 2014 é o terceiro, mas em 2030 qual é a posição dele? Aí pensa comigo. De 2012 até 2030 eu tenho 18 elementos. A diferença aqui, ó, 2030 menos 2012, essa diferença é de 18. Então significa que o número de termos é mais 1, é 19. Claro, né, porque eu vou contar tanto o A1 como o último termo que são contados. Então eu tenho um a mais aqui e eu tenho, portanto, 19 elementos. Então esse AN, na realidade, ele é o meu A19.
ok? E aí a pergunta do exercício é o que? Quem é o oitavo termo? Bom, primeiro aqui eu vou fazer o cálculo normal, vamos dizer assim, né, o raciocínio correto e mais linear para essa questão, e depois no final eu faço um comentário de um outro aspecto aí que eu pensei. Bom, vou fazer a substituição aqui, né? Vou separar aqui, ó. Vou usar aqui do lado. Eu vou dizer que o A19 tem a sua forma particular, A19, né? Lembrando para ti que cada termo tem a sua fórmula específica. Se eu quisesse o A24 em PA é A1 mais 23R. Então, o número de razões aqui é sempre um a menos da posição. Ok. Então, partindo desse princípio que o A19 é igual a 1 mais 18R, eu tenho que o A19 é 23,6 milhões. O A1, 17,3 milhões. Mais 18 vezes a razão que eu não sei. 23,6 eu jogo para cá menos 17,3. Olha só, estou querendo isolar a razão, né? Então esse 17,3 vem para cá menos, na falsa passagem. Isso é igual a 18R. 23, vou fazer aqui e já apago. Ó. 23,6 menos 17,3. 6 menos 3 dá 3. 3 menos 7 não dá é 13. 13 menos 7 é 6. 1 menos 1, 0. 6,3 é igual a 18R. Então eu concluo ainda que R, que é a razão, é igual a 6,3 divide por 18. Então é daí que vem a razão. Eu vou colocar então aqui razão igual. Fazer a divisão aqui, ó. 6, dividido por 18, isso é o mesmo que 6,3 dividido por 18,0, para deixar aí com uma casa decimal. Esquecendo a vírgula, fico com 63 divide por 180. Então essa é a divisão que eu vou fazer. 63 divide por 180. Aí não dá, né? Bota um zero aqui. 0, 180 em 630, 4 vezes dá 720. Então tem que ser 3 vezes. 3 vezes dá 300, 24, dá 540, né? 300 com 24. 540, aqui 0 menos 0 é 0. 3 é 13, 13 menos 4, 9. E aqui 6, ficou 5, né? 5 menos 5, 0, ficou 90. Baixa um 0. 900 divide por 180 e dá redondo. 5 vezes 180 é 900. Então está dando 0,35. Portanto, a razão 0,35. Então aqui eu descobri um elemento importante dessa progressão, a razão. Então vou pensar assim, ó, que o oitavo termo, o A8, é igual ao A1 mais 7R. Assim como eu fiz para o A19, ó, eu usei aqui 18R. Para o A8 eu vou usar 7R. E aí aplicando, né, o oitavo termo, que é o que eu preciso, igual ao A1, que eu sei aqui, ó, 17,3 mais 7, razão que eu acabei de calcular, 0,35.
Então 8,3 mais. Aí 0,35 vezes 7. Vou fazer aqui no rascunho para ti, ó. 0,35 vezes 7. Vou esquecer a vírgula. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 3, 21 e 3, 24. Como são duas casas depois da vírgula, né? 0,35. Aqui tem duas casas também. 2, 5. Então aqui eu tenho 2,45. Então o oitavo termo é 17,3 com 2. 17,3. 2,45. Completa com 0. 0 com 5 dá 5. 3 com 4 dá 7. 7 com 2 dá 9. E aqui vai dar 1. 75. Então esse aqui é o oitavo termo. 19,75. Isso em alternativa C. Bom, então assim, ó, esse outro raciocínio que eu pensei foi o seguinte: eu sei que o A1, eu sei que o primeiro termo, que corresponde ao ano de 2012, se trata aí de 17,3 milhões de mortes. E o meu AN, que é o A19, ele tem 23,6 milhões. E aí pede para calcular o A8, né? Para calcular o oitavo termo. Bom, o que eu pensei para esse exercício? Eu pensei na possibilidade desse A8 aqui ser o termo central, ser o termo médio ou o termo central, já que a quantidade é ímpar, né, de elementos. Eu tenho aqui, ó, A19 como sendo o último, são 19 termos. Então, sendo aí uma quantidade ímpar de termos, essa progressão manifesta, essa progressão apresenta um termo central. E aí eu pensei na hipótese desse A8 ser o termo central. Se esse A8 for o termo central, o que eu sei sobre termo central? Bom, o termo central ele é igual à média dos extremos. Então, se ele for o termo central, eu vou somar esse aqui, que é um extremo, uma ponta, com a outra ponta, vou somar e depois vou dividir por 2, vou fazer a média. Se esse A8 for o termo central, como é que eu descubro o termo central? Como é que eu descubro a posição do termo central? Bom, eu pego a quantidade de elementos, quantidade de termos, que nesse caso é 19, somo com 1 e divido por 2. Então, nesse caso aí, o termo central vai ficar aqui, eu tenho 19 termos, o termo central, ele é dado por 19 mais 1 divide por 2. 19 mais 1 é 20. 20 divide por 2 é 10. Então, nota que o termo central, olha só, não é o oitavo. O termo central, na realidade, o que ele é? Ele é o 10º termo. Então, o oitavo termo não posso fazer direto dessa forma. Mas, para aproveitar esse raciocínio, olha só que legal. Eu vou calcular esse termo central, que é o 10º termo, A10, e portanto é a média, né, do A1 mais 19. Vou fazer aqui bem devagar. A1 mais A19 divide por 2. Então, o A10 é igual a 17,3 mais 23,6 divide por 2. Fazendo essa soma aqui de cabeça, 17 com 23 dá 39, dá 40, 40,9. E aí divide por 2. Então, o A10 é igual 40,9 por 2, se fosse 40 daria 20, 0,9 por 2 dá 0,45.
Então isso aqui está dando 20,45. Então isso aí, ó, é o termo central, que é o A10. Bom, mas não é o que está pedindo o exercício. Mas aí lembra que nós encontramos lá na outra lâmina que a razão dessa PA, a razão R, ela resultou em 0,35. Então pensa comigo, ó, se eu estou aqui no 10º termo e eu quero calcular o 8º termo, eu tenho aqui, ó, duas razões. Então eu tenho aqui 0,35 vezes 2, que dá 0,7. Ora, olha que legal. Então eu pego esse 20,45, que é o meu A10, e diminuo duas razões. Por que duas razões? Porque eu quero o 8º, então eu tenho que voltar duas razões para trás. Até porque voltar é para trás, né? Então, voltando aí duas razões, eu tenho 0,7. Então, aqui 0,7. 5 menos 0 dá 5. 4 menos 0 não dá, é 14. 14 menos 7, 7. Esse aqui cedeu é 9. 9 menos 0 é 9. E aqui cedeu, ficou 1, 19,75. Então tá aí, ó, a mesma resposta que eu obtive na outra resolução, 19,75, se confirmando na alternativa C. Ok? Então o que eu fiz nessa lâmina aqui é só um complemento da resolução. A questão já estava resolvida na outra lâmina, já estava pronta. Eu só quis aí relacionar o cálculo do 8º termo com o cálculo do 10º termo. Então eu calculei o 10º termo, que é o termo central, e voltei duas razões. Também, então, era um procedimento para ser feito. Claro que eu fiz isso baseado no cálculo da razão, né? Eu precisava, de qualquer forma, encontrar aqui a razão para fazer isso. Ok? Então, espero que esse vídeo aí te ajude nos estudos. Um forte abraço e até a próxima.